Oiê, gente linda! Como vocês estão? Gente, hoje eu vim falar de um assunto que também é mega importante, né? Porque toda vez que eu começo um vídeo eu falo sobre isso, mas esse assunto é mega importante e é um assunto em que eu realmente considero muito sério, e é muito sério, e eu acredito, na verdade eu tenho certeza que muitas pessoas passaram pelo mesmo problema que eu. Então eu tô vindo falar com vocês sobre isso, me abrir sobre isso, porque é uma coisa muito séria que aconteceu comigo, e como vocês podem ver aí no título, é isso mesmo, gente. Eu tive um relacionamento abusivo. É claro que esse relacionamento abusivo não acontece hoje, até porque hoje eu estou muito bem, gente, com o meu relacionamento. Não está acontecendo hoje. É um relacionamento que aconteceu há muitos anos atrás, para ser mais exata, há 8 anos atrás. Sim, tem muito tempo e na verdade eu nunca me abri, principalmente publicamente, nunca me abri pra falar sobre isso. Até hoje, na verdade, as pessoas me julgam dizendo que é culpa minha, que foi culpa minha, né? Mas a verdade é que a culpa nunca é da vítima. Então isso é muito sério, gente. Vamos começar com esse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de falar que foi um relacionamento muito curto. Foi um relacionamento de 4 meses, se eu não me engano. Mas foram os piores 4 meses da minha vida. Eu era muito novinha, eu tinha 14 anos e... Gente, de verdade, eu passava por coisas que até hoje eu realmente não acredito, coisas que eu me questiono sobre passar por isso, porque como que uma pessoa se submete a passar por isso, entende? E realmente foram muitas ameaças, foram muitas coisas ruins, e as pessoas ainda me julgam dizendo que eu quis, né, ser abusada, eu quis passar por isso, e realmente, gente, não foi culpa minha, entende? Eu era muito nova, eu tinha uma cabeça muito infantil ainda, até porque naquela época a maioria das pessoas que tinham a minha idade, né, a gente não pensava ainda numa vida completamente adulta, né, a gente brincava de boneca, a gente conversava sobre coisas aleatórias, a gente brincava de pique-esconde, sabe, então assim, pra mim foi um baque muito grande, até porque foi meu primeiro relacionamento sério, com os meus pais sabendo, e foi o primeiro relacionamento que minha mãe deixou e tudo mais, então eu fiquei meio empolgada no começo, e é óbvio que no começo foi super legal, mas depois de um mês começou a ser uma coisa muito instigante. E começou assim, porque eu posso ver sua rede social, porque naquela época, na verdade, estava começando o WhatsApp, né, então assim, eu tinha mais acesso ao Facebook, tinha mais acesso ao Instagram, mais ao Facebook do que ao Instagram, então eu me comunicava muito pelo Messenger, e na verdade a gente morava muito distante um do outro, e ele queria ter controle total da minha vida, queria ter controle total do que eu estava fazendo em todo momento. Então chegou um momento em que ele simplesmente não queria me deixar ter amigos, né, principalmente homens, ele queria ter controle sobre todas as minhas conversas, ele olhava todas as minhas conversas, inclusive ele não tinha problema em chegar e falar simplesmente, eu vi a sua conversa, eu vi que você falou com tal pessoa sobre aquela coisa, então realmente era muito ruim, sabe? Ver ele me controlando de todas as maneiras. E aí quando ele ia lá pra casa, a gente passava a maior parte do tempo trancado no quarto, porque ele não gostava de sair, ele gostava que eu ficasse sozinha com ele. Porque na verdade ele tinha total controle do que eu fazia, do que eu deixava de fazer, e ele me controlava em todos os sentidos. Tudo que ele queria que eu fizesse, eu ia lá e fazia. Mas gente, não era tão simples assim, porque ele sempre teve esse negócio de me ameaçar, sabe? De falar que eu era muito nova e que as pessoas não iam gostar. O que as pessoas vão pensar de você se souberem que você fez isso? O que as pessoas vão pensar de você? O que a sua família vai pensar de você? O que você mesma vai pensar de você? Então ele me fazia esses questionamentos o tempo inteiro, entende? Então, tipo assim, ele me fazia sentir inferior, óbvio. Todas as vezes ele me fazia sentir inferior. Eu, com a minha mente infantil, né, acabava sempre acatando as coisas que ele tava falando. Então foi muito difícil no começo, né? Mas depois eu fui me acostumando com o controle dele. E como era meu primeiro relacionamento, eu não sabia que isso realmente estava acontecendo, que eu estava sendo abusada psicologicamente, ainda não fisicamente. Chegou um momento em que ele começava a falar muito sobre sexo, né? Um momento em que eu me via obrigada a conversar com ele sobre isso. E eu, gente, não tinha nenhuma intenção de transar com ele. Essa é a verdade. Porque eu não pensava nisso. Pra mim era um relacionamento... Pra mim ainda era infantil, sabe? E um relacionamento que eu não pensava que ia muito pra frente, mas também eu queria curtir aquele momento porque era meu primeiro relacionamento, era a primeira vez que eu tava, sei lá, indo ao cinema e
fazendo essas coisas de casal. E como eu via muito as minhas amigas fazendo isso, né? Só que era um namoro. Sabe aquele namoro que hoje a gente considera inocente? Que é namoro do pessoal que tá fazendo 12 anos de idade hoje em dia, né? Mas na época, um relacionamento quando a gente tinha 14 anos era muito diferente do que é hoje. Então, ele ia pra todo lugar comigo. Inclusive, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu sempre ia pra casa do meu pai e sempre adorava ficar lá. E ele sempre adorava ficar me seguindo, né? Pra todo lugar que eu ia. Principalmente quando eu ia pra casa do meu pai. Porque lá eu tinha mais liberdade e meu pai confiava em mim. E realmente, eu era uma pessoa que era muito tranquila. Sempre fui uma filha muito tranquila. Então meu pai nunca teve problema nenhum comigo. Então às vezes eu saía com ele pra dar uma volta na praia. Porque meu pai tinha uma namorada que morava perto da praia, então ele tava sempre na casa dessa namorada e eu sempre adorava dar uma volta na orla e tudo mais. Só que teve um dia, inclusive, que eu não me lembro exatamente a situação, mas eu me lembro que ele tinha, tipo, feito eu provar uma cachaça lá. E, cara, eu juro pra vocês que eu tava super inconsciente nessa questão, porque eu realmente não entendi o que tava acontecendo. Eu não entendia que aquilo ali era uma coisa que ia me fazer mal, porque na verdade eu nunca tinha provado na minha vida alguma bebida alcoólica. Então pra mim aquilo ali era uma coisa nova também. E de acordo com o que ele dizia, não era novo pra ele, porque pra ele tudo era velho, né? E ele também não era tão mais velho que eu, mas ele já era meio machista e isso era uma coisa muito ruim, entendeu? Então ele foi lá e, tipo, me fez experimentar, não me lembro. E eu fiquei bem chapada mesmo, né? Tipo, muito... Eu fiquei muito bêbada. Então ele começou a passar a mão no meu corpo. Eu me lembro, tipo, não nitidamente disso, mas eu lembro disso. E foi um dos primeiros abusos que eu sofri, quando ele começou a passar a mão no meu corpo e parecia que meu cérebro não tava raciocinando muito bem. Eu não sei explicar o que tava acontecendo naquele momento direito, mas ele já começou a passar a mão pelo meu corpo e realmente isso foi muito ruim, porque eu não entendi nada daquilo. Eu lembro que ele começou a falar coisas super indecentes, coisas que eu realmente não entendia. E isso, pra mim, foi uma coisa extremamente ruim, porque eu nunca tinha ouvido nem aquilo da minha mãe, nem do meu pai, eu nunca tinha ouvido aquilo dos meus amigos, porque naquela época a gente era muito inocente, então a gente não ficava conversando sobre isso, né, como as crianças de hoje em dia falam. Então, pra mim, tudo aquilo era muito novo, então ele tava fazendo isso sem o meu consentimento. Isso era extremamente ruim pra mim e, além de ser, claro, um abuso psicológico. E começando nesse momento, desse dia, o abuso físico. Aí tá, depois desse dia ele me levou pra casa, né? Nesse dia mesmo ele me levou pra casa. E aí, tá, eu acordei no dia seguinte, meu pai, inclusive quando a gente chegou em casa, meu pai já estava deitado, então ele não percebeu nada do tipo em relação a bebida e tudo mais. Aí no dia seguinte, ok, né? E passaram-se uns dias depois que eu voltei pra casa da minha mãe e tudo mais. E aí, o que acontece? Ele começou a falar muito sobre isso, sobre essa questão de transar, porque ele era homem e eu sabia disso, né, que ele era homem, então ele tinha desejos, ele tinha vontade e tudo mais. E depois disso começaram a acontecer coisas muito ruins pra mim, coisas em que eu nunca me imaginei fazendo e ele realmente me obrigando. Gente, eu não sei explicar o porquê de eu ter acatado tudo isso, mas não, gente, eu não estava gostando disso e eu realmente não estava feliz com isso. Então aconteceu tudo isso, né, dele começar a me forçar a fazer coisas. Eu realmente não quero contar tudo que ele me obrigou a fazer, que foi muito ruim, né, mas eu quero que as pessoas que julgam hoje, as pessoas que dizem pra mim que é culpa minha, que simplesmente apaguem isso da cabeça delas, porque é muito ruim ouvir isso, principalmente de familiares seus, porque, cara, a única coisa que você espera de familiares seus é o apoio. Então, é muito difícil ouvir isso. Passou um tempo, né, e aí... Gente, é muito difícil falar sobre isso pra mim, né, muito difícil mesmo. Mas aí, nesse mesmo mês, né, isso já, tipo, só tinha 2 meses de namoro. Nesse tempo, ele começou a inserir na minha cabeça essa questão de que ele precisava, né, porque ele era homem, que se ele não tivesse comigo, ele ia transar com outra pessoa, ele ia ter uma relação sexual com outra pessoa e ia ter como a gente morava longe, entendeu? Ele conseguia me... Não sei o que ele fazia, gente. Olha, eu não sei explicar, mas era muito ruim. E hoje, às vezes, eu até me pego chorando por causa disso, porque as pessoas, elas julgam muito, sabe? As pessoas, elas adoram falar dos outros, mas elas mesmas não conseguem se olhar no espelho e entender
que antes de você julgar qualquer pessoa, você precisa se olhar no espelho e entender que você não pode fazer isso porque você não é perfeito. Depois de um tempo que aconteceu, né, porque na verdade ele me obrigou, né, e depois eu vou contar melhor sobre isso em outro vídeo, porque agora realmente eu não me sinto pronta pra contar pra vocês exatamente o que aconteceu. Mas depois que eu fui abusada sexualmente pelo meu ex-namorado, eu comecei a me sentir diferente, entendeu? E ao mesmo tempo que eu comecei a me sentir diferente, as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito rápida. A minha mãe começou a perceber isso, que ele... Tipo assim, ela não sabia que ele tinha abusado de mim, mas ela começou a perceber que ele tinha umas atitudes estranhas, então ela começou a vetar o nosso relacionamento. E graças a Deus, hoje eu agradeço muito a minha mãe por isso, porque se não fosse por ela, talvez hoje eu teria um filho dele. Graças a Deus eu não tenho um filho dele, graças a Deus deu tudo certo, graças a Deus eu não precisei mudar a minha vida por causa de um babaca que simplesmente queria tirar a minha esperança e todo o amor que eu tinha próprio. Então, enfim, depois de um tempo, minha mãe começou a perceber que ele começava a agir estranho, começava a querer me tocar o tempo inteiro, sabe? Ele não era uma pessoa que você via que tinha uma boa índole, entende? Então minha mãe começou a vetar o relacionamento e chegou um momento em que ela não achou legal mais e ela quis que eu terminasse com ele, porque ela viu que aquele relacionamento não estava sendo saudável pra mim. E graças a Deus ela viu que não estava sendo saudável pra mim. Então ela foi lá e simplesmente terminou o relacionamento. Ela fingiu que era eu, e foi lá e terminou o relacionamento por mim, né? Eu nem fiquei sabendo de nada, eu fiquei sabendo depois disso. E o que acontece? Foi muito ruim pra mim, na verdade, né? Porque pra mim, na minha cabeça, ele era uma boa pessoa pra mim. Depois que eu enxerguei que ele realmente era um babaca e que ele tinha feito aquilo tudo comigo e tinha me obrigado a fazer um monte de coisas que eu não precisava fazer, que eu não tinha necessidade nenhuma de fazer. E ainda assim, com essa situação toda, eu, demonstrava muito amor por ele, né? Mas a verdade é que eu entendi que realmente, cara, não, ele não era uma boa pessoa e realmente ele não fazia nada de bom pra mim, além de abusar da minha mente e do meu corpo e tudo. Isso era horrível. Depois que minha mãe terminou com ele, eu sofri bastante, inclusive fiquei muito mal durante uma semana inteira. E eu me lembro que a mãe dele tentou entrar em contato comigo milhares de vezes, dizendo que ele estava muito mal e que ele precisava de mim porque eu fazia muito bem a ele. A verdade mesmo é que ele só saía de casa por causa de mim, né, gente? Ele só saía de casa porque o quê? Ele procurava alguém pra transar. E a verdade é que ele não gostava de mim de verdade, sabe? Porque senão ele não teria feito algo assim. Até porque ele ficava, 24 horas do tempo dele trancado em casa e respondia a mãe dele. Ele não era um bom filho. Então, a mãe dele se via livre dele quando ele ia ficar comigo. Então, ela começou a me perturbar muito, encher muito meu saco em questão de... porque ele era melhor com você, que você tem que voltar com ele, porque vocês eram um casal muito lindo, sendo que ela não sabia de nada que ele fazia. E isso era muito ruim. Inclusive, depois de uns anos, ele veio me pedir desculpa e eu simplesmente excluí ele da minha vida, porque eu achava que não tinha necessidade nenhuma dele fazer parte da minha vida, né? E alguns meses atrás, até a mãe dele voltou a falar comigo. Olha isso, gente. Depois de alguns meses, ela voltou a falar comigo e pediu pra eu voltar pra ele, porque ele estava perdido na vida. E, enfim, olha que loucura isso. Então, assim, o que eu tenho pra falar é que tudo que aconteceu na minha vida foi simplesmente um alavanque pra mim. Foi como se fosse uma super força que surgiu em mim, sabe? Surgiu uma super força em mim pra me ensinar e pra me, de certa forma, me educar, psicologicamente falando, a entender que eu também sou importante, sabe? Entender que meu corpo é importante, que eu tenho as minhas vontades de fazer qualquer coisa, sabe? Se eu não quiser fazer isso, se eu não quiser usar uma roupa, eu posso não usar uma roupa, eu posso simplesmente, se eu quiser falar com alguém, eu tenho total liberdade pra falar com qualquer pessoa. Então, depois que eu tive meu outro relacionamento, inclusive o relacionamento que eu estou até hoje, eu percebi que aquilo ali não era nada, cara, nada perto do que eu tenho hoje, nada perto do amor que eu sinto hoje por essa pessoa. Então é chocante. Então, assim, gente, se vocês passam por esse problema, ou se vocês já passaram por esse problema, eu sei como você se sente e é realmente muito ruim. E ruim também o que as pessoas dizem sobre a gente. Dizem que nós temos culpa e dizem que, na verdade, a gente queria ser abusada, né? Olha, quem é que quer ser abusada na vida? A gente queria, a gente dava motivo pra isso. Cara, olha, sabe de uma coisa? Eu vou repetir. A vítima nunca é a culpada. E realmente foi muito ruim pra mim. E até hoje eu tenho pensamentos, eu tenho flashes do que aconteceu comigo. E foram muitas coisas, eu não contei nem,
5% do que aconteceu comigo pra vocês. Então, é óbvio que daqui pra frente, acredito eu, que eu vou ter forças pra contar o que eu passei pra vocês, tudo que eu passei. Só que é muito difícil contar detalhadamente, até porque foi um marco muito ruim pra mim, sabe? Foi uma coisa que realmente eu sinto dor até hoje, uma coisa que eu tô dizendo de dor interior, sabe? Uma dor psicológica mesmo, psicologicamente falando. Uma dor que eu não desejo pra ninguém. E é uma dor que até hoje eu enfrento, porque eu me olho no espelho, eu nunca me sinto superior, eu nunca me sinto bem o suficiente pra me amar do jeito que eu deveria me amar. E eu sinto que eu deveria me amar, entende? Porque eu ainda, né, depois de tantos anos, sinto esse mesmo sentimento, tenho esse mesmo sentimento. Então isso é muito ruim, gente. Então se amem, sabe, primeiramente. Não fiquem dando atenção a esses machos escrotos que simplesmente só pensam na cabeça debaixo deles, né? Pensem que vocês são importantes e a opinião de vocês é importante e as vontades de vocês também são importantes. Então, pensem dessa maneira. Vocês são importantes de qualquer maneira. E pensem que tudo que vocês passaram na vida de vocês tem que servir como uma forma de algo pra vocês se levantarem. Porque é assim que a gente vive a vida. E hoje eu tô muito bem, hoje eu tô, graças a Deus, num relacionamento em que eu super me agrado, um relacionamento em que eu sou muito feliz. E graças a Deus esse ser humano saiu da minha vida. E na verdade eu não vou expor aqui o nome dele, não vou expor nada disso, porque eu realmente acho que não tem necessidade. Mas ele sabe do que ele fez e realmente foi muito péssimo. E ele sabe, ele tem consciência disso, então é isso que importa. E mesmo que ele não pense da maneira que ele pensou, inclusive também outras pessoas de outros relacionamentos dele também vieram falar comigo a respeito disso, sobre essa questão desse abuso psicológico, pessoas que eu não vou expor também. Então, assim, não foi só comigo, né? Então, é uma loucura tudo isso, gente. Então é isso, galera. Esse foi meu desabafo com vocês. Esse foi o vídeo que eu queria muito contar, mas eu sempre tive muito medo, né? Então, espero que possa ajudar vocês de alguma maneira, como eu sempre falo sobre os vídeos que eu posto aqui. E eu espero que vocês gostem do meu conteúdo, do conteúdo dos vídeos, que vocês possam se inscrever no canal pra acompanhar tudo direitinho, tudo que eu posto. E eu vou ficar mega feliz se vocês fizerem isso. Então, quem puder aí, compartilha com os amigos, curte, se inscreve no canal pra me ajudar a crescer, tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo.